Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, muito boa tarde, estou aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui mais uma vez, né, gravando esse vídeo. Primeiro, agradecer a Deus, né, por estar vivo e por ter 387 amigos. Muito obrigado mesmo, eu estou muito feliz mesmo, né. Deixar bem claro aqui, deixo o meu endereço, meu e-mail, meu telefone, meu blog. Qual a vantagem de acessar o meu blog? Você tem de segunda a sexta um assunto falando sobre política, sobre economia, enfim, tudo aquilo que nos mantém atualizados como o que está acontecendo no nosso país. Bom, gente, o Brasil, né? Eu acho que foi, eu me lembro, eu tenho que dar o crédito a alguém. Eu acho que quem falou isso foi o professor Marco Antônio Villa. O Brasil é um cemitério de ideias. Realmente, nós não estamos mais pensando. Nossos intelectuais, eles sumiram, perderam o encanto. As teorias de direita e esquerda, elas estão muito concentradas, talvez a parte de esquerda nas universidades, não sei aonde, mas há um afastamento muito grande, né, da troca de informação e de ideia. Os nossos filósofos, os nossos políticos apagaram-se, né? Eu vejo até os jornais, porque o PSDB é um partido que deriva. Gente, o PSDB acabou, né? O PSDB não é mais um partido que governou o Brasil por 8 anos. Um partido que tinha uma estrutura política bem intelectualizada, né? José Gregório, Fernando Henrique Cardoso, né? Para ficar por aí, Franco Montoro, né? Mário Covas, tudo isso esfacelou-se. Eu não sei o que aconteceu por que do empobrecimento intelectual do Brasil, ou oxalá do mundo, né? Eu não sei, sinceramente, eu vejo aqui, até eu faço é uma forma, até nesse vídeo de hoje, fazer uma homenagem e até um agradecimento, né, a um político que eu discordei, acho que dele o tempo todo. Uma vez eu estive com ele em Brasília e eu cheguei numa loja de café do Conjunto Nacional de Brasília e ele também chegou. É uma pessoa antipática. Foi a impressão que me teve, que me veio, né? É claro que o político em Brasília ele não gosta de atender aos eleitores dos seus estados. Porque, como disse algum, né, alguém com pensamento, Brasília é uma ilha. E é, de fato. Então, os políticos vão lá para Brasília, eles querem ficar longe dos eleitores. Então, eu me encontrei uma vez com o senador, né, Jarbas Vasconcelos, e ele foi assim de uma antipatia. Eu achei ele uma pessoa muito antipática. Eu não conversei com ele, mas nós estávamos tomando café assim, um do lado do outro, né? E foi aquela pessoa arrogante, né? Mas tudo bem. Mas isso não tira o mérito, né, do Jarbas Vasconcelos, que foi um político que lutou muito por Pernambuco, foi governador, foi deputado federal, foi senador e agora parece que com seus 81 anos pede para se aposentar, né? Eu quero deixar claro que o Jarbas Vasconcelos jamais, senador, por eu não discordar muito do senhor e lhe dizer e lhe falar que eu lhe achei antipático, né? Que é um direito meu, eu acho. Mas não deve ser o caso, afinal de contas, o senhor foi senador durante mais de 16 anos, governador, parece que mais de 8 anos, então o senhor tem muito prestígio. Quem não tem prestígio aqui sou eu. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que o senhor não envergonha Pernambuco, muito pelo contrário, né? O senhor está no panteão da democracia pernambucana. Eu acho que é ao lado de figuras, né, como Frei Caneca, Marco Antônio de Oliveira Maciel, que aliás tem uma biografia recentemente lançada, me parece muito boa. Eu ainda não li, porque o dinheiro não deu para comprá-la, mas vou comprar, vou ler e recomendo. Se quer ler uma biografia de um político que merece respeito, é Marco Antônio de Oliveira Maciel. E é de um jornalista de Pernambuco, né, o Magno Martins. Eu não conheço o livro ainda, não posso fazer nenhuma avaliação, mas ele parece estar sendo bem aceito pela crítica.
Aderbal Jurema, Maurílio Ferreira Lima, tá? Então o senador Eugen Jarbas Vasconcelos está ao lado dessas figuras, né? Ele não envergonha, muito pelo contrário, ele é um patrimônio político de Pernambuco, né? Então, como diz assim, ele tá ao lado de Aderbal Jurema, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo Fiuza, Miguel Arraes, Eduardo Campos, Marcos Freire, Fernando Lira, paraibano como João Agripino, alagoano como Teotônio Vilela, baianos como Valdir Pires, João Mangabeira, Otávio Mangabeira, Tancredo Neves, né? Aureliano Chaves, Itamar Franco, tudo já mineiro, né? Porque são políticos que tinham ideias, se debatia num país, no tempo que o país era um país aberto a grandes teses políticas, né? Eu me lembro que teve um ano, foi no próprio impeachment do presidente Collor, eu não me lembro mais o nome do deputado, mas era o líder da bancada na Câmara, e ele fez um discurso a favor do presidente Collor, e foi com o pessoal do PT, né, que sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, tentou vaiar, e o presidente da Câmara, na época, eu não me lembro quem era, lhes pediu respeito e deixou que ele falasse. Era um deputado, eu acho que ele era do Mato Grosso. Desculpa, eu não me preocupei em gravar o nome dele, porque eu nem jamais imaginei que ia falar dele. Mas era não sei o que lá, Souto. Fez um discurso maravilhoso em defesa do Collor. Collor perdeu, né? Foi condenado pela Câmara, né? A Câmara autorizou a abertura do inquérito de impeachment e ele foi condenado pelo Senado Federal, né? Mas a gente tem que ouvir, inclusive, as ideias que a gente não concorda, né? Eu vejo esse pessoal da direita radical, né? E também da esquerda, do PT, do PSOL, achar que existem inimigos. Gente, em política não tem inimigos. Inimigos têm guerras, como a guerra da Ucrânia, da Rússia. Podemos afirmar que entre ucranianos e russos está havendo uma inimizade. Mas aqui nós só divergimos. Eu sou contra o Bolsonaro, sou a favor do Lula, sou a favor do Collor, enfim, ou não. A troca de ideia, ela não pode ser tratada como inimizade. As ideias, elas têm que ser expostas. É o discurso político que a gente precisa para modificar esse país. Não é ficarmos como nós estamos, acéfalos de ideólogos, né? De sociólogos, de psicólogos, de cientistas políticos que mostrem-nos o caminho. O cientista político é para isso, é para mostrar, para apontar caminho, né? Agora, o que a gente está vendo? Uma dicotomia, o bom é Lula, o ruim é Bolsonaro, o ruim é Lula, o bom é Bolsonaro. Está havendo uma dicotomia, a gente não está saindo disso. E as discussões dos verdadeiros problemas nacionais, nós não estamos discutindo. Porque nós estamos desde 2000, acho que a última vez que se discutiu política foi antes do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 89, na Constituinte. De lá para cá, é uma coisa Aécio Neves, Lula, Aécio Neves, Dilma, nós ficamos nessa a favor ou contra o aborto, e os problemas do Brasil ficando para trás. Ninguém está resolvendo. Então, quando eu sinto falta, né, de um senador como Jarbas Vasconcelos, porque era um homem de ideia. É contrárias a mim? Sim, pode até ser. Não estou dizendo que todas as ideias do Jarbas Vasconcelos eu condeno. Não, muitas eu apoio, né? Mas eu preciso tanto do discurso do PT quanto do discurso da Arena. Porque a gente não pode fazer inimizade. Tanto imagine, né, a Arena e o MDB, naquela época, em 1982, 83, 84, o que deu hoje? Por que nós estamos no regime democrático? Nós estamos no regime democrático porque quando o Paulo Maluf atravessou, né, vamos dizer assim, o samba, né, que disse assim, eu sou candidato, o Figueiredo não queria Paulo Maluf. O presidente Figueiredo queria o Mário Andreasa, né, que era ministro dos transportes do governo Mário Andreasa, do governo Figueiredo. O Maluf atravessou. Quando o Maluf atravessou, houve uma ruptura, uma dissonância da Arena, que tinha um pensamento único, pensamento pró-governo, pró-manutenção da ditadura militar.
Aí surge ali aonde? Marco Maciel, Aureliano Chaves, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, depois Antônio Carlos Magalhães, Roberto Magalhães, Franco Montoro, Ulisses Guimarães. Aí nós ganhamos a eleição e rompemos com o processo ditatorial. Isso é a ideia. Hoje nós temos, se o Bolsonaro tivesse tido sucesso no golpe que ele deu no dia 8 de janeiro, nós não tínhamos oposição. Cadê a oposição ao presidente Lula? Nós não temos. O pessoal de Bolsonaro, do PL, lá 99 deputados, eles estão em cima do muro. Eles não têm ideia. Cadê a ideia da oposição ao presidente Lula? Porque acabou-se as ideias. Os ideólogos, os vendedores, vamos dizer assim, de ideias, eles desapareceram do cenário político. O que é que aconteceu com esse empobrecimento intelectual no Brasil? Eu não sei. Talvez o tal presidencialismo de coalizão tenha contribuído, porque o político ele deixou de ser político por ideal. Ele é político por interesse econômico, ele é político para defender as empreiteiras, ele é político para defender as construtoras, ele é político para defender a área da igreja, ele é político para defender a turma da bala. Gente, isso não é ideias, queremos mais ideias. O Brasil empobreceu de pensamento. A nossa educação é um desastre. Né? Você vê o governo do presidente Lula, não estou aqui fazendo, você está criticando Lula, não, o Lula está há 8 meses, né, do governo, nós estamos já no mês de setembro, 8 meses podemos dizer. O que o Lula fez para a educação? Nada. O Ministério da Educação está parado lá discutindo se vai revogar a reforma que foi feita no governo Michel Temer. E não tem nada. E é o melhor ministro da educação que nós temos, porque ele está usando o exemplo do Ceará como a melhor educação do Brasil. Será? Eu já fiz essas várias perguntas, porque eu não sei, sinceramente. Eu duvido, porque nós estamos num empobrecimento. Como acho que foi o Marco Antônio Villa, né, que disse, se não foi, me perdoe, eu estou dando esse crédito a ele. O Brasil, um cemitério de ideias. Nós perdemos. E ainda por cima, né, agora aposentou-se o senador de Pernambuco, que era um intelectual, eu acho uma pessoa de muito respeito, o Jarbas Vasconcelos. E eu quero que surjam novos políticos, novas lideranças, para que a gente não caia. Você vê o caso do PSDB. Né? O PSDB é um partido que estão tentando resgatar Aécio Neves, acho muito difícil, porque o processo contra ele, que foi acusaram ele de ganhar propina de uma empresa que vende carne. Esse processo parece que foi arquivado por falta de provas. Então Aécio Neves está, entre aspas, né, limpo politicamente. Mas eu acho muito difícil ele se reerguer politicamente. Então o PSDB, a presidência, é o governador do Rio Grande do Sul, é uma liderança jovem que eu acredito eu tiro um chapéu para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Acho que é uma ideia jovem, uma liderança jovem, que eu aguardo tudo dele. Né? A própria Raquel Lira, aqui de Pernambuco, é uma liderança política jovem, de uma família tradicional da política de Pernambuco, a família Lira em Caruaru, sempre teve a hegemonia política daquele município. Não estou aqui analisando se certo ou errado, não é isso. Mas tem o ex-presidente do PSDB, que foi também deputado federal aqui de Pernambuco, mas o PSDB acabou. Acabou por quê? Porque o próprio Aloysio Nunes Ferreira, que é um baluarte, né, do PSDB, falou há pouco tempo, eu li numa entrevista no Jornal do Comércio de Recife, ele dizendo que o PSDB não serve nem para a oposição. Por quê? Por que o PSDB acabou? Por falta de ideias. Fernando Henrique estava, acho que, bastante idoso, parou de pensar, né? O Gregório tivemos a morte dele há pouco tempo. Quer dizer, as grandes lideranças do PSDB estão envelhecidas ou já morreram e não surgiu ideias novas. Eu esperava muito do neto do Antônio Carlos Magalhães na Bahia, mas parece que é uma decepção. Politicamente, espero que ele se reerga novamente, porque eu não quero um político só da Bahia, um político só de Alagoas, um político só de Pernambuco, eu quero um político nacional. O Brasil precisa de discutir de forma nacional, desde Jader Barbalho lá no Pará até a Raquel Lira em Pernambuco.
A gente não pode fazer que nem fez esse Zema, né, que não sabe de nada, é um analfabeto em todos os sentidos, o governador de Minas Gerais, que está tentando, né, dividir o Nordeste, separar o Nordeste do Brasil, né, criando grupos para rivalizar, chamando que o Nordeste, afirmando que o Nordeste é vaca de que dá pouco leite. Não é não, governador. O senhor não sabe nem o que é uma vaca leiteira. O senhor não tem ideia da produção do Nordeste. Então, o senhor cale a boca, vê se o senhor aprende, vá para a escola de novo. Mas isso, essa crítica ao governador de Minas, realmente ele não foi um mal sucedido nesse episódio. E eu espero, né, que novas lideranças políticas de São Paulo. São Paulo, gente, é o maior PIB brasileiro. Cadê os políticos de São Paulo? Você tem um governador que não é de São Paulo, é um forasteiro. Você tem um senador de São Paulo que é forasteiro. Você tem deputado como o filho de Jair Bolsonaro que não tem compromisso nenhum com São Paulo, é deputado federal para São Paulo. Eu acho que a mulher do juiz Sérgio Moro, que é de Curitiba, também é deputada federal para São Paulo. Gente, São Paulo precisa de ter expressão nacional. Você vê a bancada na Câmara, a gente não sabe, eu não conheço nenhum deputado. Não é minha culpa, eu leio todo dia os jornais, mas é porque eles são inexpressivos do ponto de vista político. Então o Brasil precisa de voltar a discutir. Acho que a gente tem que voltar para a sala de aula, voltar para os salões paroquiais das igrejas e discutir política e fazer política. Porque política não é crime fazer política. Muito pelo contrário, a gente não pode colocar Jair Bolsonaro no altar e chamá-lo de Jesus. Jair Bolsonaro é um medíocre, um político medíocre em todas as categorias, né? Você vê o envolvimento dele, né, com esse negócio de joia para cima e para baixo, uma pessoa que quando o Brasil precisou dele, ele não teve o lado, inventou remédio que não curava, é um falastrão o Jair Bolsonaro. De ideia de Jair Bolsonaro eu não quero. Agora, eu quero que o Brasil tenha boas ideias, que o povo brasileiro volte a ter forma de pensar, porque o que está faltando a nós é pensar, é discutir, é colocar em prática ideias boas, né? E que infelizmente o Brasil tá renegado, o Brasil está com zero. O silêncio dos intelectuais, né? Isso foi uma frase que não é minha, não sei a quem atribuir, né? Acho que foi no primeiro governo Lula, que a esquerda, a intelectualidade de esquerda fez um barulho muito grande. Quando Lula assumiu o governo, eles se recuaram. Acho que eu não quero isso, nem os intelectuais de direita, nem os intelectuais de esquerda. Eu quero todo mundo junto, todo mundo discutindo grandes ideias para o nosso país. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.